A gente sabe que os principais filósofos estoicos eram todos do sexo masculino. A gente tem, para quem estuda estoicismo, como os nossos mestres, os nossos professores, as nossas inspirações, as figuras masculinas. Mas como será que o estoicismo atua no coração de uma mulher? De onde será que vem o poder da mulher estoica? O que a mulher estoica busca e quais são as coisas que têm mais importância para ela? É justamente tudo isso que nós veremos no vídeo de hoje. E hoje a gente conta com a participação especial da Jéssica. A Jéssica é a criadora de uma página no Instagram chamada Essência de Mulher Estoica. Se você é mulher, eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo de hoje, então por favor, assista-o até o final. E se você é homem, com certeza esse vídeo vai ser muito importante para você conhecer um pouco da visão da mulher estoica e também, talvez, compartilhar um pouco dessa visão com uma mulher que seja importante para você. Então vamos começar, que nosso papo de hoje tá muito bacana. Jéssica, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua presença aqui, é um prazer ter você aqui conversando desse assunto tão interessante, tão importante para nós mulheres. Falar sobre mulher é um assunto muito amplo, existem muitos aspectos que podem ser abordados, é claro que não daria para a gente falar tudo em um vídeo de alguns minutos. Então a Jéssica e eu, nós resolvemos separar alguns pontos principais, 3 pontos principais que nós gostaríamos de tratar. Então é justamente nesses pontos que nós vamos focar. E o primeiro desses pontos é justamente a liberdade da mulher estoica. Antes de começar a estudar estoicismo, eu tinha uma visão um pouco diferente, ou na realidade bastante diferente, a liberdade que eu mesma tenho. Antes eu acreditava que a minha liberdade era a liberdade de ir e vir, que era a liberdade de poder falar o que eu desejava falar, era a minha liberdade de expressão. E depois de conhecer o estoicismo, eu percebi que a minha liberdade enquanto ser humano, enquanto mulher, passava um pouco disso. Também podia ser abordada ou percebida de uma outra perspectiva, que era justamente a liberdade interior. Existe uma passagem muito forte, muito significativa para mim, que é de Epiteto, que ele diz mais ou menos assim: quem deseja no seu mais íntimo ser ansioso, estressado, aflito, angustiado, ninguém. Logo, uma pessoa que vive assim não é livre. Então é justamente esse tipo de liberdade que eu comecei a buscar depois que eu comecei a aprender e a seguir o estoicismo. A liberdade de mim mesma, das minhas próprias amarras, das minhas próprias crenças equivocadas. Qual foi a sua percepção, Jéssica, com relação a isso? Como foi essa vivência para você, aprendendo o estoicismo e lidando com a tua liberdade? Aconteceu a mesma coisa comigo. À medida que eu fui crescendo, eu fui aprendendo significados de liberdade em vários aspectos. A liberdade, ela tem vários significados dentro de vários grupos, e até conhecer o estoicismo, eu me achava uma mulher livre, mas livre nesse sentido que você falou, de poder ir e vir. Quando eu conheci o estoicismo, eu descobri que a liberdade, ela vem primeiro de dentro. Então, a mulher estoica, ela se livra primeiramente de suas amarras mentais. Diante disso, ela consegue se encontrar consigo mesma, ela consegue se visualizar sem aquelas coisas que são impostas para nós durante toda a nossa vida. E como você falou, ninguém quer ser uma pessoa ansiosa, ninguém quer ser uma pessoa triste, depressiva. Então eu fui uma pessoa que fui depressiva desde a minha adolescência até conhecer o estoicismo. E dentro do estoicismo eu pude encontrar, e eu encontro até hoje, né, na medida que a gente vai estudando, a gente vai percebendo com o tempo, tanto que nós ainda somos presas em algumas coisas, tanto que a nossa mentalidade ainda tem que ser modificada. Quando você não tem essa liberdade, que é a liberdade que nós estamos colocando em pauta aqui, você se vê presa a coisas porque você não entende que a liberdade real é essa liberdade que você começa de forma interior. Então você acaba sendo presa por ações de marketing, você acaba sendo presa pela opinião das outras pessoas. Quantas de nós não pensam assim, nossa, mas e se eu não for bonito o suficiente? E se eu não tiver aquela bolsa de marca? O que vão achar de mim? Não vão considerar que eu tenho valor. Isso é uma prisão.
Os estoicos dizem a todo momento que toda vez que eu dependo de algo externo para encontrar o meu valor, eu estou colocando também a minha liberdade na mão de qualquer coisa que esteja do lado de fora. Então, quando eu acredito que para que eu tenha qualquer tipo de reconhecimento, qualquer tipo de valor, qualquer tipo de felicidade, eu tenha que ter alguma coisa, alguma opinião vinda de alguém, eu tenho que ter algum objeto, eu tenho que parecer de certa forma, automaticamente eu estou entregando a minha liberdade a isso também. Porque se aquela pessoa não me julgar do jeito que eu gostaria que ela me julgasse, eu sofro, porque se eu não conseguir ter aquela bolsa maravilhosa que eu acredito que sem ela eu não sou feliz, eu sofro, porque eu acredito que se eu não conseguir aquela promoção que eu tanto quero, por isso eu sou uma fracassada, eu sofro. Então, Epiteto vai dizer isso muito, que quando a gente coloca tudo isso, né, toda essa nossa expectativa, todo o nosso valor no externo, automaticamente a gente está se escravizando a essas coisas todas. E aí, foi isso que me cativou muito. É óbvio que vivendo no mundo material, eu quero aprender, crescer, melhorar, quero ter as minhas coisas, mas eu não quero ser escrava de nada disso. E foi isso que o estoicismo começou a me mostrar como mulher. Eu quero que o meu valor venha principalmente de mim, da forma como eu escolho olhar para o mundo, da forma como eu escolho me comportar, daquilo que eu escolho defender, daquilo que para mim é justiça, daquilo que para mim é virtude, muito mais do que as coisas que eu uso ou a opinião que as pessoas têm de mim. Isso é uma libertação assim incrível. É por isso que a liberdade no estoicismo para a mulher ela é tão importante, porque a gente deixa de ser refém desse tipo de coisa. E a gente passa a se encontrar. Não é aquilo que é imposto, é aquilo que eu gosto. Não, eu estou vivendo realmente o que eu gosto, aquilo que faz sentido para mim. Então você, mulher que está assistindo, está ouvindo a gente aí, você pensaria assim, de onde vem, né? De onde então eu devo buscar? E aí os estoicos vão ser muito enfáticos, eles dizem uma coisa muito interessante, que eles dizem assim, você deve buscar as qualidades que pertencem a você. E o que é isso? É o uso inteligente das suas próprias impressões. Para mim, Jéssica, isso foi muito forte. Quando eu comecei a aprender, ou me dedicar a aprender, a utilizar as minhas próprias impressões de forma melhor, mais benéfica, não só para mim, mas para todo mundo, para a minha família, para as pessoas ao meu redor, para o meu próximo, eu comecei a conseguir, aos poucos, me livrar dessa prisão. Então, a dica que eu daria para quem gostaria de conhecer um pouco mais do estoicismo, para a mulher que gostaria de buscar essa força interior que o estoico tem, que é uma coisa tão, tão positiva, seria justamente essa. Começa a fazer o uso inteligente das suas impressões. E aí vem justamente aquilo que a gente acabou de tratar. Será que acreditar que todo o meu valor vem da roupa que eu visto é um uso inteligente das minhas impressões? Uma vez que isso daqui é uma roupa, pode ser rasgada, alguém pode roubar ela de mim. Outra coisa que os estoicos dizem também, qualquer coisa que o outro pode roubar de você, não tenha ela como sua, que ela não seja o seu principal objetivo. Então a dica que eu daria para uma mulher que quer colocar essa liberdade dentro de si mesmo e ao mesmo tempo essa fortaleza, porque liberdade te dá força, né? Uma vez que você é livre, você se sente forte, e quanto mais livre, mais forte você se sente. Seria justamente isso, seria justamente utilizar essa inteligência para fazer melhor uso das nossas impressões. Bom, agora que a gente abordou um pouco essa questão da liberdade da mulher estoica, a gente quer tratar um pouco também da aproximação interior com o teu feminino, que é essa questão de você estar próxima de você mesmo. E eu acho isso fundamental. Eu vejo hoje um distanciamento muito grande que nós temos com relação a nós mesmos. Eu lembro que a gente teve uma conversa anterior a essa, Jéssica, que nós falamos justamente isso, que existe uma coisa muito similar entre nós duas. Por exemplo, no meu caso, eu sempre buscava o sucesso, a felicidade em tudo que era exterior. E aí eu acreditava que para eu me realizar como mulher, por exemplo, cada mulher é diferente, mas para mim eu tinha que me realizar na minha carreira. Eu tinha que chegar em todos os lugares que eu tinha almejado para mim e lutar ferozmente com relação a tudo isso, porque enquanto eu não chegasse lá, eu não seria uma pessoa feliz.
E cada mulher é diferente. Outra mulher acredita que é só quando ela tiver família que ela vai ter essa realização. Outras mulheres acreditam que é só quando elas concluírem um curso de pós-graduação. Outras só quando elas viajarem para o exterior. Cada mulher, né, é diferente. E eu acreditava nisso, que era o meu sucesso que me traria. E aí, novamente, aprendendo o estoicismo, eu entendi que foi a aproximação de mim mesma que me trouxe essa felicidade que eu tanto buscava. Então, aquela coisa que a gente ouve em tanto lugar, que às vezes até meio clichê, busque dentro de você mesmo, foi muito verdade para mim, no meu caso, quando eu comecei a estudar o estoicismo e, obviamente, aplicar. A gente fala muito aqui de estudar, aprender, mas os estoicos dizem muito que qualquer aprendizagem, qualquer conhecimento que não é utilizado, não é colocado na prática, ele não tem serventia. Então foi não só aprender, mas quando eu comecei a colocar, fazer exercícios mentais, exercícios de comportamento, utilizar lá o meu diário igual o Marco Aurélio utilizava o dele, foi só quando eu comecei a fazer essas coisas que eu comecei a ver o resultado. E aí foi aprendendo com os estoicos que eu comecei a me aproximar mais de mim mesma. E isso, Jéssica, te dá um poder, te dá uma força, uma coisa tão incrível que você não acha, eu pelo menos não achei em nenhum outro lugar. E o que é, quando a gente fala o que é se aproximar de você mesmo? É entender o que de verdade para você importa. É entender o que de verdade te faz levantar da cama. É entender quais são os seus verdadeiros valores. É entender o que é, ou pelo que é que você luta. O que é que você acredita. O que é que te faz, sabe, despertar como mulher. E para mim foi isso. Então, me aproximar de mim mesma nesse sentido, para mim, foi extremamente libertador. É parar um pouco, de novo, daquela história de olhar para fora e olhar para mim. Porque quando eu olho para fora, mais uma vez, eu me torno escrava de tudo que está fora. Compartilha então um pouco com a gente, Jéssica, qual foi a tua experiência com relação a essa tua aproximação de você mesmo? E qual foi a importância do estoicismo, ou como ele te ajudou a chegar nisso? Eu acho que a aproximação consigo mesmo, ela é o início de tudo. Porque aproximando de si mesma, você vai se autoconhecer. E por que muitas vezes nós somos roubadas? Por que muitas vezes nós nos tornamos vítimas? Porque nós não nos conhecemos. Então nós só vivemos para aquilo que as pessoas estão impondo, para aquilo que as pessoas estão falando para nós vivermos. E quando a gente para e se aproxima de nós mesmas, acontece algo incrível. E eu posso até falar que é algo poderoso. Através dessa aproximação, que a gente se autoconhece, a gente passa a ter um controle sobre as nossas ações e até mesmo sobre as nossas emoções, que foi algo muito importante para mim. Como eu já havia dito, eu tinha depressão e eu achei que depressão era algo que eu ia levar para a minha vida toda. E eu já tinha aceitado isso, até conhecer o estoicismo. Eu já tinha aceitado que eu seria uma pessoa descontrolada emocionalmente. E com o estoicismo, quando parei para sentar e refletir sobre mim mesma, eu descobri o que estava errado e o que eu podia mudar. Então a gente senta, a gente reflete, a gente começa a observar aquilo que tem que ser mudado. Então a gente deixa de ser vítima e passa a ser autora da nossa própria história. Isso por quê? Porque a gente se autoconhece. E a gente se autoconhecendo, a gente se autorrespeita. Então, a gente respeita as nossas limitações, a gente sabe até onde a gente pode ir, a gente sabe até qual é o nosso limite. O meu conselho, a minha dica para as mulheres que às vezes se veem perdidas, porque muitas vezes eu me vi muito perdida. Eu me vi sem saber para onde ir, eu me vi sem saber o que eu queria. E eu acho isso uma coisa muito triste, a gente não saber nem o que a gente quer. E muitas vezes a gente é levada pelas ondas porque a gente não sabe o que a gente quer, entendeu? Isso que mudou na minha vida. Eu comecei a entender quem eu era, eu comecei a entender quem eu sou em minha real essência, não aquilo que é imposto por fora, não aquilo que é exterior, não o meu diploma, não as coisas que eu conquistei no exterior, porque a mulher estoica, ela começa a ver essas coisas, diplomas, roupas, como coisas exteriores. A mulher estoica, ela não busca por coisas exteriores. Primeiramente, a gente aprende no estoicismo que a atenção ela tem que ser voltada totalmente para o pensamento. E o que isso quer dizer? Quer dizer que as outras coisas são secundárias. Quer dizer que a mulher estoica ela não vai correr atrás de ser uma mulher bem-sucedida? Não, ela vai sim
buscar ser uma mulher bem-sucedida, mas primeiramente ela vai ter a sua atenção voltada para o seu pensamento, para o seu interior. Eu passei por várias coisas até descobrir que essas coisas exteriores não me trariam felicidade, não me traria alegria. Então eu tinha decidido que a minha vida seria somente de uma mulher triste, de uma mulher depressiva, de uma mulher que não tinha controle de suas próprias emoções. E isso é uma escravidão que só nós mesmas podemos nos livrar. Ninguém vai fazer isso por a gente. A minha dica é essa, a gente se voltar para nós mesmos, para conhecer a nossa essência, para descobrir quem somos, para descobrir quem realmente nós queremos e poder transformar as nossas vidas. Sair de um patamar e ir para outro, porque foi isso que aconteceu na minha vida depois que eu conheci o estoicismo. Eu descobri que eu tinha potencial em várias coisas e eu estava indo por outro caminho. Eu estava indo por um caminho que não era o meu caminho, entendeu? Por causa de coisas impostas. E nisso eu pude me descobrir, eu pude me avaliar, entendeu? E é algo contínuo, porque muitas vezes a gente fala assim, o estoicismo mudou nossas vidas. E as outras mulheres podem estar pensando, nossa, mas isso acontece assim de repente, não está acontecendo comigo. Não, isso é algo contínuo. Vai passar anos e anos e a gente ainda vai estar nesse processo de transformação. A questão é não desistir. A questão é permanecer, é continuar estudando, é continuar nos aproximando de nós mesmas e entender que essas outras coisas exteriores são coisas secundárias, que o que importa é o que tem dentro da gente, é o nosso interior. É justamente como diz Sêneca, inclusive é o que eu tenho no meu YouTube, ali na minha capa do YouTube, tem uma frase de Sêneca, que ele diz, enquanto vives, continue aprendendo a viver. E às vezes a gente esquece disso, é uma coisa tão simples, tão óbvia, mas a gente esquece que o aprendizado ele é contínuo. Aprender a viver é uma necessidade contínua do ser humano. Não é como você talvez aprenda a escrever ou interpretar um texto na escola e depois você não precisa mais aprender aquilo porque você já aprendeu. Uma coisa muito interessante que você pontuou e que eu acho muito importante da gente frisar é que o estoico vai defender a ideia do mindset de crescimento. Existe uma diferença entre mindset de crescimento e mindset fixo. E muitas mulheres acreditam uma vez que eu nasci com essa característica, eu sou assim. Então, uma vez você disse, eu sempre fui depressiva e eu acreditava que aquilo era o meu futuro. Então, as mulheres que estão assistindo agora, de repente, cada uma tem um problema diferente. Uma é extremamente ansiosa, a outra tem uma tendência a ser depressiva, a outra a ser extremamente pessimista, a outra a ser muito nervosa, muito aflita com tudo, outras com excesso de preocupação. E elas acreditam que porque nasceram talvez com uma característica ou porque desenvolveram essa característica no decorrer da vida ou na sua infância, elas serão assim pelo resto da vida, elas precisam aprender a conviver com isso. E aí uma coisa que o estoicismo vai ensinar para o ser humano e para nós mulheres é que todo o ser humano ele tem essa possibilidade do progresso. Isso é lindo demais. Quando você se percebe com a capacidade de progredir, isso aconteceu comigo. Quando eu olhei para mim e disse assim, poxa, a Vanessa hoje é assim, e ela tem essa limitação, essa limitação, essa limitação, essa característica, mas como é que eu quero chegar numa outra característica? Como é que eu quero me livrar disso e passar para um próximo degrau? E aí eu entendi com o estoicismo e com outras filosofias que é justamente essa persistência, esse primeiro acreditar que é possível essa transformação e persistir. É como um exemplo bobo, o banho, né? Você como mulher tomaria o banho uma vez na sua vida, aplicaria uma maquiagem linda uma vez na sua vida e daí acreditaria que isso é permanente, que nunca mais precisa ser feito. Da mesma forma, a nossa vivência, o nosso crescimento, é como um banho, é diário. Todos os dias, Jéssica, eu leio uma frase estoica, todos os dias eu faço uma reflexão, todos os dias eu escrevo no meu diário, todos os dias. Então isso é constante. Então, mulherada, para quem faz maquiagem aí todo dia, o estoicismo é do mesmo jeito. Só que o que acontece é que os resultados que a gente começa a colher disso são incríveis. Então eu acho que uma mulher forte, Jéssica, é aquela mulher que tem coragem para trabalhar em si mesma, sabe? Talvez essa é uma das minhas definições de uma mulher forte. É uma mulher que tem coragem de lutar
pelas coisas que ela acredita que são importantes para ela. E, de novo, que ela acredita que são importantes para ela. Não que alguém disse para ela que é importante. Não que a blogueirinha de sucesso disse para ela que é importante. Não que o marketing disse para ela que é importante. É o que ela disse para ela mesma que é importante. E aí a gente volta na aproximação interior. É só quando eu estou muito próxima de mim mesma, que eu consigo entender o que para mim é muito importante e aí lutar por isso. Então, quando a gente está tão distante da gente mesma, a gente vai fazer o que a blogueirinha diz pra gente fazer, a gente às vezes vai ser muito domesticada, né, pela sociedade, ou sei lá, por uma religião ou por qualquer coisa, porque a gente não tem esse acesso a nós mesmos. Os estoicos vão sempre defender, lembrando aqui, é muito importante, o estoicismo não é uma religião. Eu vejo muito estoicismo, é óbvio, como uma filosofia de vida, mas também como uma ferramenta, né? Então, assim, a gente fala, o estoicismo me ajudou, o estoicismo me mostrou, me mostrou, de certa forma, o estoicismo me ensinou a ver, porque é uma filosofia. Então, estudando isso, você começa a aplicar as coisas na sua vida e aí você começa a perceber coisas através de uma nova perspectiva. Mas o estoicismo não é um dogma, não é uma filosofia que vai te dizer você tem que ser assim, 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 assado. E isso, inclusive, me atrai muito no estoicismo, porque eu quero ter a liberdade de olhar para dentro de mim mesmo, descobrir as minhas próprias verdades e, a partir daí, utilizar o estoicismo também como uma ferramenta para me fortalecer, para chegar onde eu quero chegar. Eu não quero que alguém me diga assim, Vanessa, você tem que fazer isso, senão você não vai para o céu. Vanessa, você tem que fazer isso, senão você, enfim, não está fazendo certo. Eu quero através das minhas próprias descobertas, eu quero entender, olhar para dentro de mim mesma, entender o que é importante para mim enquanto ser humano. E é isso que eu acho lindo, que o estoicismo, ele faz a gente também refletir com relação a isso. E aí isso torna a gente muito mais forte, como mulher, como indivíduo. E isso para mim é poderosíssimo. E uma outra coisa que eu também quero mencionar com relação a isso, que eu acho muito importante, é a mulher do século XXI e a questão do tempo, como a gente se relaciona com o tempo. Hoje a gente sabe que a gente tem uma vida também no mundo dos negócios, né, do business, o que eu acho muito válido. Se a mulher ela gosta disso, eu acho que ela tem mesmo que trabalhar, buscar pelos seus sonhos. Eu defendo isso, é isso que eu faço na minha própria vida, mas eu acho que a gente não pode se deixar ser levado por isso. E o que acontece, o que eu vejo muito isso na sociedade, eu via isso muito em mim, Jéssica, é que por conta da correria do dia a dia, de ter que estudar, de ter que fazer uma pós, da faculdade, do trabalho, de ter que cuidar da minha casa, limpar, lavar, são coisas que eu faço também. Eu limpo minha casa, eu tenho que varrer, eu tenho que cuidar de mim mesma. Com tudo isso que a gente tem para fazer, a gente esquece, mais uma vez, primeiro dessa aproximação interior. E aí a gente vai sendo afastado por conta também dessa correria do dia a dia, né? Então, é muito isso que a mulher estoica reflete sobre. Ela vai pensar assim, é muito importante que eu tenha meu trabalho, que eu tenha minha vida, é muito importante que eu cuide da minha família, mas é muito importante que eu cuide da minha mente, em primeiro lugar. Até mesmo porque, quando eu faço isso, todo o exterior flui muito melhor, as coisas acontecem muito melhor. Quando eu estou destruída comigo mesmo, quando isso daqui tá uma loucura, um turbilhão, parece que tudo também dá errado. Não sei se já aconteceu isso com você. Parece que quando você não tá bem, não tá próxima de si mesmo, o que acontece é que tua vida é uma loucura. Os teus relacionamentos com todo mundo são conflituosos, o que você busca na tua profissão parece que toda hora emperra e não dá certo, você vive na correria, você não se organiza direito, não consegue, sabe, você vive perdida. E justamente como resultado dessa desaproximação de si mesmo. Então, é importantíssimo a gente pontuar isso. Meninas, para vocês que estão ouvindo esse vídeo agora, assistindo esse vídeo agora, lembrem-se disso. A importância de você passar tempo com você mesma, de você se dar o tempo, de você dar tempo para você refletir. A gente ouve muito por aí, mulheres cuidem de si mesmas, amem a si mesmas. Mas a gente acredita que é só, mais uma vez, relacionado ao exterior. Vou cuidar da minha aparência, eu tenho que cuidar para ficar bonita. O que, de novo, eu acho muito válido. Mas o que adianta uma aparência maravilhosa se por dentro eu tô um caco, né? Tá tudo errado, tá tudo desequilibrado aqui por dentro. Então, claro, tire tempo para fazer sua unha. Se você gosta da unha bem feita, faça isso, é claro. Mas não deixa que isso tome o tempo de cuidar de você mesmo.
Tem uma coisa muito linda que Sêneca fala no livro sobre a brevidade da vida, que ele diz assim: não esqueça que o tempo desde que começou, ele vai continuar passando e ele não vai parar. Ele não vai parar porque você está muito ocupada no trabalho, ele não vai parar porque você está muito ocupada cuidando da casa, ele não vai parar. E isso, a tua vida está passando. Enquanto ela passa, você vai perdendo a oportunidade de se conectar com você mesmo. Isso é muito triste. Então, a ideia da mulher estoica é: conecte-se com você mesma em primeiro lugar. Que muitas mulheres, elas, como você disse, ela está muito ligada a outros afazeres durante o dia, né? E nós entendemos, tem mulheres que acordam cedo para trabalhar, chegam em casa já, tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos. E o que a gente está querendo passar aqui é que se você tirar 5 minutos do seu dia, se você acordar 5 minutos mais cedo ou for dormir 5 minutos mais tarde, para tirar um tempo para si mesmo, para conhecer a si mesmo, para entender um pouco do que está acontecendo na sua mente, nas suas emoções, a sua vida vai mudar muito. A sua vida vai mudar, a sua vida vai transformar e você vai poder ver isso, como você falou, Van, no seu exterior. Seus relacionamentos vão começar a melhorar, a sua mente vai começar a melhorar, então você vai poder produzir mais no seu trabalho, você vai poder ter uma vida em abundância. Você vai deixar de ser um vegetal que só caminha pelas ruas e faz o que tem que ser feito e vai começar a viver uma vida em abundância. Vai começar a se sentir, a entender o seu propósito, a se conhecer. Então, a sua vida acontece transformações concretas. Se você não tirar esses 5 minutinhos no seu dia, não vai adiantar o título, não vai adiantar ser promovido no seu trabalho. O que vai mudar realmente é o que acontece por dentro. Porque a gente vê muito uma felicidade passageira no mundo atual. Então, nós temos a possibilidade de ter uma felicidade concreta, uma felicidade que vem de dentro e ela não necessita esperar que coisas aconteçam. Porque uma pessoa, por exemplo, ansiosa, ela vive por esperar o que vai acontecer. Eu vou esperar me formar para poder ser feliz. Eu vou esperar ter um emprego ganhando tal salário para poder ser feliz. E aí no estoicismo a gente para e reflete. Não, o que eu realmente preciso para ser feliz? Porque tem pessoas que têm muito dinheiro, que têm vários diplomas e mesmo assim não conseguem ter um sono bom, não conseguem dormir bem. Ela deita na cama para poder dormir e não consegue. Por quê? Por causa dos seus próprios pensamentos. Porque o pensamento está acelerado e ela não consegue parar. Então, esses 5 minutos que a gente tira para poder refletir, eu tento a fazer isso pela manhã, porque para mim é muito importante isso pela manhã, de sentar, ler meus livros estoicos, ler também outras filosofias, ter um encontro comigo mesma, fazer uma meditação, refletir sobre o que está acontecendo por dentro. E isso faz com que o meu dia seja ótimo, faz com que a gente encare os problemas do dia a dia, porque os problemas eles não vão deixar de aparecer, faz com que a gente encare esses problemas de uma forma mais inteligente. Eu até postei no meu Instagram há algumas semanas algo que vem muito de encontro com isso que você disse, que eu escrevi alguma coisa mais ou menos assim: pode ter a maquiagem perfeita, pode ter aquela promoção no teu trabalho, pode ter o pós-doutorado ou doutorado, pode ter o carro do ano, pode ter a família perfeita, mas se você não conseguir estar em controle da sua própria mente, nada do que você tem adiantará. E a gente vê isso muito na realidade. Tem mulheres que são juízes, mulheres que são super bem-sucedidas, mas por dentro elas vivem em constante conflito. Então o que o estoicismo vai ensinar a gente é justamente isso. Mantenha com a tua vida, com o teu sucesso, com a tua vida, não para não, mas não esquece que o mais importante é resolver esse conflito que está dentro de você. E ele vem de onde? Das suas próprias visões equivocadas, das suas próprias expectativas equivocadas. De novo, é aquilo que a gente falou no começo, é você ter a capacidade de fazer boas escolhas, de ser inteligente no sentido inteligere, escolher dentre. Quando uma mulher ela é inteligente, ela tem a capacidade de escolher dentre as coisas. Você já viu muitas mulheres que não conseguem escolher, elas precisam das outras pessoas para dizerem para ela o que elas precisam fazer. Eu não sei se eu faço isso.
É normal a gente ter dúvida, e eu não vou negar para vocês, eu tenho muitas. Mas eu pego uma lista, coloco lá os contra, os a favor, e aí eu vou tomando as minhas decisões com base nos meus valores, com base naquilo que é importante para mim. Então, vocês estão conseguindo entender que tá tudo revertido, as mulheres estão tentando fazer tudo de fora para dentro. Quando você tem esse dentro muito bem centrado, as tuas decisões são muito mais fáceis. Isso te ajuda até a ser mais inteligente no sentido inteligere, escolher dentre o que você tem, aquilo que é melhor para você mesmo. Então, isso é de extrema importância, esse fortalecimento mental. Meninas, lembrem disso. Não tem nada mais poderoso do que você conseguir tornar o teu próprio interior uma fortaleza, se tornar forte mentalmente. Isso é de uma força. Isso, para mim, que é uma mulher realmente forte. Ter a capacidade de ser inteligente no sentido de escolher dentre tudo que tem, o que é melhor para você, para mim, isso é que é uma mulher, para não falar um palavrão, do caramba, entendeu? É essa mulher que tem essa capacidade. O estoicismo ajuda muito a gente a desenvolver essa capacidade. E meninas, parem de se deixarem ser influenciadas, de deixar o outro dizer para você o que é bom, de deixar o outro escolher por você. É a tua vida, é o teu caminho. Se você se fortalece para seguir a tua vida da melhor forma possível, automaticamente os bons resultados começam a aparecer. Só que, de novo, a gente está tão preocupada com a maquiagem, com o exterior, que aí acaba se roubando, a gente se rouba da gente mesmo. Então, infelizmente é triste, mas se a gente quer mudar, isso que é legal. Se a gente quer mudar, a partir do momento que a gente fala assim, chega, eu não quero mais isso para mim, não quero mais ser roubada de mim mesmo, não quero mais que a mídia defina o que para mim vai ser importante, não quero mais viver perdida, sendo jogada aos ventos. Quando você diz isso, o legal é que sempre tem uma oportunidade. Não importa se você está me assistindo e tem 15 anos, se você tem 20, se você tem 50, 60, não existe tempo para melhorar você mesmo, não existe tempo para cuidar do seu interior, para se fortificar mentalmente. E isso que eu acho que é incrível. E o terceiro, então, aspecto que nós gostaríamos de trazer aqui para vocês, meninas, é justamente a questão da mulher estoica que se percebe como sendo cosmopolita. Se você entrar no meu Instagram, você vai ver lá na descrição que eu me defino como uma mulher, uma garota estoica cosmopolita. E o que é essa ideia de ser cosmopolita? Por que os estoicos se percebem como sendo cidadãos de um mundo? O que acontece é que eles acreditam que uma vez que eu vivo aqui, nesse mundo, e que esse mundo ele é controlado por leis, automaticamente eu faço parte dessas leis. E uma vez que as outras pessoas que vivem aqui comigo, ou seja, os outros seres humanos que vivem aqui comigo, vivem nesse mundo, estão sujeitos a essas mesmas leis, automaticamente ele é o meu semelhante. E quando ele é o meu semelhante, se eu ajo contra ele, automaticamente eu estou agindo contra mim mesma. Então o estoico ele vai defender muito essa ideia de não agir com egoísmo, de sempre pensar no outro, de agir com justiça, com coragem para defender uma causa, se você acredita que ela é para o bem do todo, que ela é para o bem do seu próximo. E a gente resolveu trazer essa questão da mulher estoica se perceber como uma cosmopolita justamente pelo fato da questão da competição feminina que a gente vê hoje. Isso vai em completo desacordo com o que o estoicismo ensina. Isso vai em completo desacordo com o que uma mulher estoica busca. A competição entre mulheres, essa questão de querer sempre que a outra esteja lá embaixo para que automaticamente eu possa ser superior, essa questão de não colaborar com a minha amiga porque se eu ver ela crescendo, isso significa que eu não sou boa ou tão boa quanto ela, isso tudo não faz parte de ser uma mulher estoica. Então a gente quis muito trazer essa questão porque pra gente é fundamental e são coisas que a gente também luta dentro da gente, né, Jéssica? Isso acontece também com a gente, mas é isso que a gente luta cada dia para deixar ir, porque a gente sabe que não faz parte da nossa essência, não faz parte da nossa essência verdadeira. Então essa ideia de deixar a competição de lado e realmente haver mais união, respeitando as diferenças, respeitando até os gostos diferentes e haver união no sentido de que se ele é o meu próximo, se ele é ser humano como eu
querer o mal dele é também querer o meu. E os estoicos vão dizer muito isso, né? Que só causa o mal ao outro, só age com egoísmo aquele que não percebe a sua participação no todo. Aquele que não percebe que quando ele está batendo no pé dele, né, com a mão, achando que a mão está separada do pé, ele não percebe que tudo é parte de um corpo só. Então, quando ele machuca com a mão o pé dele, ele está machucando o próprio corpo. E quando a gente, mulher, a gente denigre a outra, quando a gente quer ser melhor, automaticamente a gente está ferindo o mesmo corpo. E é aquela questão, primeiramente, da gente se aceitar e se respeitar. Porque não tem como a gente aceitar e respeitar as diferenças do próximo se a gente não se aceita primeiro. Então a gente começa a ficar nesse loop de não, para poder eu me sentir bem, a outra mulher do meu lado, ela precisa estar por baixo. Ela precisa estar sempre inferior a mim para que eu possa me sentir bem. Então, até voltando no nosso tópico anterior, quando a gente se aproxima de nós mesmas, a gente entende que não é necessário, que a gente tem o nosso lugar no mundo, que a gente tem o nosso lugar no cosmos, que a gente, dentro da nossa essência, a gente flui para o bem geral, entendeu? Então, essa inimizade, essa necessidade de denegrir outra mulher para que a gente possa se sentir melhor, então, isso tem consequências interiores gravíssimas. Quando a gente não se vê como completa, a gente acredita que a outra precisa ser inferior para que nessa superioridade eu veja o meu valor. O estoicismo vai ensinar assim: primeiro de tudo, olhe para dentro de você mesmo. Então, meninas, a gente está falando aqui a mulher, mas quando eu digo a mulher, em primeiro lugar, eu me coloco nessa questão toda. Então, em primeiro lugar, eu vou olhar para mim, vou dizer, quando é que eu olho para minha amiga, eu quero ser superior a ela? E que voz é essa que está me fazendo acreditar nisso? De onde vem essa bobagem? De onde vem esse desejo de competição? E aí, novamente, a gente volta aos ensinamentos, aos condicionamentos da sociedade. De mostrar sempre que, se não há competição, tem sempre um ganhador. Porque senão, não tem valia nenhuma. E se a gente der a mão? E se a gente fizer as coisas acontecerem juntas? Eu poderia, por exemplo, aqui estar falando sozinha, mas eu achei tão válido trazer a Jéssica aqui, porque duas mulheres falando sobre uma mesma causa, eu acho que fica muito mais forte. São duas experiências diferentes, duas visões diferentes de um mesmo assunto. Então, trazendo um pouco até a questão do feminismo, que está tão sendo discutido agora, que a gente não quer tratar muito, porque esse não é o assunto do vídeo, mas uma coisa que eu quero que vocês mulheres que buscam um pouco colocar o estoicismo nas suas vidas, comecem a perceber é o seguinte: é importantíssimo, eu acredito, a liberdade da mulher, é importantíssimo, eu acredito, a liberdade de expressão da mulher, a mulher ter direito de fazer o que ela deseja, o que ela acredita que é o melhor para ela. Agora, é importantíssimo também que, se uma vez que eu defendo o feminismo, ele também parta de mim, porque é muito fácil para mim dizer assim, a mulher tem que ser livre, eu defendo o feminismo, e aí com a minha amiga lá por trás nos bastidores, quando ninguém está vendo, quando eu não estou nas mídias sociais, eu tento passar por cima dela. Lá no meu trabalho, aquela amiga, eu tento falar mal dela para uma outra, para chefe, para eu conseguir a promoção ao invés dela. E, de novo, não por mérito, mas porque eu dei um jeitinho de sabotar a minha amiga. É naquele sentido de denegrir a imagem da outra para minha imagem ser melhor. Então, se eu busco o feminismo, se eu busco o valor da mulher, se eu busco a força da mulher, eu quero a minha, mas eu também quero a da outra. Eu também quero tudo isso para ela. Então, o estoicismo vai dizer muito isso. Olha para as tuas próprias percepções. Olha para as tuas próprias crenças e, muito mais do que tudo, para as tuas próprias ações. Do que adianta eu defender tanto se com a minha vizinha ou com a minha amiga eu não consigo dar suporte para ela, porque eu não quero ver ela vencer na vida, porque se ela vence automaticamente eu sou perdedora. Aquela pessoa que acredita em uma coisa diferente do que eu, por ela acreditar, eu quero brigar com ela e agredi-la verbalmente, simplesmente porque ela pensa de forma diferente do que eu. Se eu defendo a liberdade, como é que eu posso, então, brigar com ela porque ela quer expressar o que para ela é liberdade? Então, a mulher estoica vai ser muito respeitosa com a outra mulher. Ela não vai querer passar por cima da outra mulher, porque ela sabe que o valor dela não vem daí. Vem muito mais de dentro do que da comparação entre ela e a amiga.
E a gente vê isso na nossa sociedade, a gente tem certeza. Eu tenho muitas amigas que têm negócios, que fazem coisas, e elas dizem assim, as minhas próprias amigas não elogiam o meu trabalho, as minhas próprias amigas não participam do meu trabalho. E isso é muito claro porque elas não querem me ver ser bem-sucedida. Então a gente vê esse egoísmo feminino muito presente nas nossas vidas até, nos nossos círculos. E a gente, então, o papel da mulher estoica é, primeiro, se livrar disso nela mesma. E aí, por exemplo, mostrar para as outras mulheres que, para que ela seja completa, ela não precisa da superioridade com relação a outra mulher. E com relação a isso, gente, eu queria que vocês prestassem atenção nessa reflexão e levassem essa reflexão para vocês mesmas, porque eu acho que é muito importante nessa questão da competitividade, em agir em forma harmoniosa com a outra mulher, em agir de forma respeitosa com a outra mulher. Epiteto vai dizer mais ou menos uma coisa assim, lá nos discursos dele. Ele diz assim, se você perdesse a sua capacidade de ler, isso te entristeceria muito. Você enxergaria isso como um desastre, correto? Você ficaria muito triste com isso. Mas se você perde a sua capacidade de ser honesto, decente, civilizado, você acredita que está tudo bem. E aí, mulherada, levamos isso para nós. Se a gente perde uma bolsa que a gente parcelou em 559 vezes e pagou lá o ano inteiro, a gente se vê devastada. Se quebrou a unha, a gente se vê devastada. Se aquele cara que a gente gosta e que às vezes é um trambolho, que é, né, problema, e que não quer mais nada com a gente, ele vai embora e dá um pontapé na bunda da gente, a gente se vê, nossa, no fundo do poço, como se o mundo tivesse acabado. Mas quando a gente age em desonra com uma outra mulher, quando a gente não é fiel a gente mesma, quando a gente não consegue ser íntegra com a gente mesma e nos nossos comportamentos com as outras mulheres e com os homens, é óbvio, tá tudo bem. A gente não sofre com isso. E aí tá a sacada da mulher estoica. E é nesse ponto que a gente tá querendo chegar a todo momento. Que é o que tem valor para a mulher estoica, como ela percebe o mundo, é a força que ela coloca dentro dela, é o que ela escolhe para a sua vida, é a integridade que ela escolhe colocar na sua vida, independente de qualquer coisa que esteja externa. E aí ela vai entender que a bolsa é só uma bolsa, que o namorado é só um namorado, vem outro. Né? E assim a gente vai se tornando muito mais forte, entendendo que o que realmente importa é essa nossa força interior. E aí os estoicos vão trazer muito a questão da virtude. E aí a virtude para os estoicos está resumida, ela se contempla em 4 principais aspectos, que é a coragem, a justiça, a temperança e a virtude. Então, eu resolvi nortear minha vida em direção a essas 4 coisas. E não porque eu quero ir para o céu, porque tem uma religião que me diz que eu tenho que fazer isso, ou porque alguém... Não, mas porque eu percebi que fazendo isso, eu consigo estar em harmonia comigo mesmo. É porque eu percebi que fazendo isso, eu me torno uma Vanessa muito mais forte. Eu me torno forte internamente. Então, o nosso lema, o lema da mulher estoica, o lema de todo estoico é justamente fazer as coisas com coragem. Tenha coragem de assumir os seus próprios caminhos. Tem dúvida, analisa o que é melhor para você. Tem vontade de fazer uma coisa, vai lá e faz. Se aquilo é virtuoso, se aquilo vai em encontro com a sabedoria, vai em encontro com a justiça. Se eu vou fazer uma coisa que eu sei que é bom para mim, mas é ruim para toda a minha comunidade, a mulher estoica não vai fazer, porque ela está sempre se percebendo como cosmopolita. Então, essa questão da competição feminina entra muito nesse sentido, de você lembrar sempre da virtude que os estoicos tanto defendem. A mulher estoica, ela é virtuosa, não porque ela fica em casa, porque ela não se diverte, porque ela não trabalha, não tem uma profissão. Ela é virtuosa porque ela honra a si mesma. Ela é virtuosa porque ela busca o que é importante para si. E ela busca agir com justiça, ela busca agir em harmonia com o seu semelhante. E isso é extremamente importante para a gente. Exatamente. Ivan, isso de modo geral me faz lembrar do que eu aprendi no início, quando eu comecei a estudar estoicismo. E eu aprendi que se a gente segue a nossa própria natureza, unido com princípios filosóficos, com a ética filosófica do estoicismo, a gente se torna um ser humano completo. E
ser um ser humano completo é isso. É você ser completo por dentro ao ponto de tudo à sua volta começar a fluir, a começar a ser completo também. Então você não se vê mais fora, você não se vê mais deslocada, você se vê dentro, principalmente dentro de ti mesma, né? Principalmente dentro de você mesma. E aí nossos olhos se abrem e é aquilo que a gente já falou, tudo começa a fluir e a dar certo de modo geral, de uma forma completa. Então, se nós seguimos a nossa essência, descobrimos qual é a nossa essência, qual é a nossa natureza, e unir isso a princípios estoicos, a nossa vida ela se torna completa. Eu quero só ler uma coisa aqui que eu anotei, que Epiteto disse, que eu acho que é muito legal. A gente fala muito dessa questão da integridade feminina, né, do que fazer, do que não fazer, e eu acho que tem uma frase de Epiteto que resume muito isso com relação à integridade. E eu levo muito isso para mim. E eu gostaria de ler e compartilhar isso com vocês. Ele diz assim, vou ler aqui para vocês. Se um dia você estiver tentado a olhar para fora em busca de aprovação, perceba que você terá comprometido a sua integridade. Então, a integridade da mulher estoica é aquela integridade que vai de acordo com o que para ela é importante, com o que está dentro dela. A partir do momento que ela é infiel a si mesma, buscando tomar suas decisões ou com base só no que está exterior, automaticamente ela já não está sendo íntegra. Bom, meninas, então eu espero que vocês tenham gostado de algumas das ideias, das visões da mulher estoica, que o que a gente compartilhou aqui com vocês tenha sido válido, lembrando que tudo na teoria é muito legal, mas que não traz transformação. Então, se alguma coisa que você ouviu que chamou sua atenção, vai ler, vai buscar outras fontes, vai ver como você pode descobrir e aplicar isso na tua própria vida. De novo, aquela questão, não se permita ser dita o que fazer a todo momento. Escolha você quais são os seus caminhos, mas com base naquilo que realmente importa para você. Então, o que eu sugeriria, né, Jéssica, acredito que nós sugeriríamos, é que você vai fazer tua pesquisa, vai buscar o que para você faz sentido disso tudo que a gente está conversando. Faz muito sentido pra gente, transformou muito a nossa vida, e é claro que a gente espera que faça sentido para você, que transforme a sua vida, mas isso é só você que pode decidir. Isso é você que tem que buscar. E a gente está aqui, né, te dando suporte para você descobrir o melhor potencial que está dentro de você, porque tem uma frase que eu acho muito legal, ela diz assim, tem dois tipos de mulheres, as mulheres poderosas e aquelas que ainda não sabem que são poderosas. Então, todos nós, de alguma forma, a gente tem o nosso poder, mas que a gente possa acessar esse poder dentro da gente e colocá-lo para fora e viver isso que a gente chama de vida da melhor forma possível. Lembremos, gente, o tempo não para, as coisas não vão voltar atrás. O que a gente pode fazer agora para transformar tudo que a gente tem na mão, a gente pode fazer agora para ser, dentro do que a gente tem, a melhor mulher que a gente pode ser, primeiro para a gente mesmo e depois para a nossa sociedade. Como a gente pode deixar nossa contribuição aqui com as outras mulheres e com as pessoas que estão nas nossas vidas, com todo mundo que de alguma forma passa pelo nosso caminho. Bom, foi um prazer estar com vocês. E eu quero deixar uma frase de Sêneca para todas as mulheres que estão nos assistindo nesse momento. Eu escolho para ti o domínio sobre ti mesmo, e que a tua mente, agitada por vagos pensamentos, se afirme e se torne convicta, de modo que encontre prazer em si mesma e que conheça os bens verdadeiros, aqueles que passam a nos pertencer assim que compreendemos quais são, não sendo necessário aumentar o número de anos. Está completamente acima das necessidades, aquele que é completamente emancipado. É livre quem possui uma vida completa. Perfeito! Jéssica conseguiu fechar com chave de ouro. Meninas, vai ficar essa frase escrita aqui, mas reflitam sobre isso. Acredito que é justamente isso que a gente deseja para toda mulher que está assistindo esse vídeo nesse momento, né, Jéssica? Muito obrigada, Jéssica. Foi um prazer tê-la aqui. Para todas as mulheres, sigam a Jéssica no Instagram. Eu vou deixar aqui o Instagram dela escrito. Sigam a Garota Estoica no Instagram. Vamos juntas pegar a mão umas das outras para que a gente possa aprender juntas.
crescer juntas, compartilhar as coisas umas com as outras, para que a gente deixe cada vez mais dessa necessidade de encontrar o nosso valor apenas quando a gente se sente superior à outra. Que a gente possa encontrar o nosso valor sendo igual à outra, que a gente possa encontrar o nosso valor fazendo parte da vida das outras mulheres também. É isso que eu desejo, Jéssica, de todo coração para você, para as mulheres da minha vida, para as mulheres que estão assistindo esse vídeo nesse momento. Então, que a gente se una, que juntas a gente tenha orgulho dessa nossa causa, que a gente tenha esse propósito de, em primeiro lugar, nos tornarmos melhores para nós mesmas e, é claro, para a sociedade em que a gente vive. Super abraço, galera! Tchau! Tchau, Jéssica! Tchau!